Aquilo que se convencionou chamar de Idade Média, na verdade é um período de cerca de 1000 anos da história, que vai do século V ao século XV, e hoje nós vamos falar de uma fase deste período, que durou cerca de 3 séculos, entre 1050 e 1350, em que o que ficou marcado foi basicamente a expansão e o auge da influência cristã nas sociedades europeias. Então, pelo tempo do vídeo, já dá pra você ver que é só uma pincelada mesmo na história, né? E a intenção é essa mesmo, dá apenas uma resumida aqui pra alcançar quem não tem tempo, ou não tem saco mesmo, pra ficar 1 hora na frente da tela do computador ou do celular pra ver um maluco falando de Idade Média, porque são poucos, né, os que podem fazer isso. Então, como eu não sou nenhum especialista em Idade Média, eu vou me basear um pouco pelo que escreveu Daniel Hupes. Pra quem não sabe, Daniel Hupes escreveu toda a história da igreja em 10 grossos volumes. E no 3º volume dessa obra, chamado A Igreja das Catedrais e das Cruzadas, ele descreve o papel da igreja em sua fase mais gloriosa na Europa. Daniel Hupes certamente foi uma das maiores autoridades em história da igreja que já existiu, então pode ter certeza que nós estamos muito bem servidos aqui. Mas é claro que se você quer algo mais detalhado e aprofundado, vai no livro, 3º volume, A Igreja das Catedrais e das Cruzadas, Daniel Hupes. Mas agora vamos focar. Na Idade Média, a Igreja Católica foi de longe a instituição mais poderosa e influente de toda a sociedade europeia. Não tem nem comparação. Foi ela quem moldou praticamente toda a forma de pensar e de agir das pessoas do medievo. Mas pra gente entender um pouco como se deu essa hegemonia, nós temos que voltar a um ponto muito anterior na história. E nós temos que, com a deposição de Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, em 476, a Europa se desagregou por completo politicamente. Agora nós tínhamos uma multidão de reinos bárbaros que não se davam muito bem entre si, por assim dizer. E este desaparecimento do Império Romano no Ocidente é tratado como um marco histórico que dá fim à Idade Antiga e que inicia a Idade Média. Com o fim daquilo que sustentava a civilização de pé, que era o Império Romano, coube exclusivamente à Igreja Católica dar rumo a um continente inteiro, que a essa altura estava todo dividido. E graças aos esforços de monges, bispos e reis convertidos ao catolicismo, começa a surgir na Europa um sentimento de unidade sob um mesmo princípio e uma mesma direção, a Igreja Católica. Os francos, com o rei Clovis, foram o primeiro reino bárbaro a se converter ao catolicismo em 496. Até por isso, a França é chamada de a filha mais velha da Igreja. E aos poucos todo um continente é cristianizado, devido aos próprios reis que aceitavam a fé católica e que com isso levavam todo um povo junto a confessar tal religião. E Carlos Magno, no século VIII, é certamente o nome mais marcante dessa empreitada de unificação da Europa sob a cruz de Cristo. Com ele, nós temos a retomada simbólica do que foi o Império Romano no Ocidente, com a criação do Sacro Império Romano da Nação Franca, em 800. E Carlos Magno, como o grande católico fervoroso que era, e por seus méritos na área militar, política, e por ser o primeiro rei a conceber e ter sucesso na ideia de uma Europa unida na fé, foi apelidado de nada mais nada menos que o pai da Europa. E depois que Carlos Magno preparou os caminhos da igreja, demonstrando que o estadista cristão, numa realidade cristã, ele devia estar submisso à igreja e ao papado e atender o seu chamado se necessário, a partir do ano 1000, um novo milênio se abre e nós temos na Europa o começo da Idade de Ouro do cristianismo, onde toda a cultura, a fé, desde a forma de nascer, de se relacionar com as pessoas, até a forma de morrer, as tradições, os costumes, as festas, a forma de pensar, praticamente tudo o que era feito alinhado e atendendo a um único fim: obedecer à maior fonte de autoridade existente, a Igreja. E dificilmente alguém ousava questionar a autoridade da igreja, uma vez que toda a harmonia social vigente, as relações orgânicas e baseadas na cooperação entre famílias, a moralidade e a estrutura política, as leis, tudo era resultado da ação direta da igreja ao longo dos séculos. Com isso, a partir de 1050 e pelos 3 séculos subsequentes, o auge cristão na Europa tem um nome, e chama-se Cristandade. Entre 1050 e 1350, a Europa presenciou o período mais fecundo e mais rico culturalmente em toda a sua história. Em tudo o que se pode imaginar que seja possível uma civilização construir, conquistar e avançar, a Era da Cristandade é líder em muitos quesitos, viu?
catedrais belíssimas são construídas. E olha que nós estamos falando de uma época onde o conhecimento acerca de construções monumentais era limitadíssima, né? Devemos lembrar que as catedrais passaram a ser construídas de forma numerosa a partir do século XII ainda, ou seja, mais de 800 anos atrás. Então as ferramentas eram bem menos tecnológicas, os materiais utilizados eram mais simples e menos apropriados até do que os que têm acesso hoje em dia. Então isso, longe de desmerecer, só faz engrandecer esse período, o tornando ainda mais incrível. É de se impressionar que ainda no século XII tão grandiosas construções tenham sido edificadas. E o que falar então dos empreendimentos militares? A Era da Cristandade é a era em que as cruzadas são iniciadas, quando se parte para o longínquo Oriente conquistar o Santo Sepulcro em Jerusalém, que há muito estava em mãos muçulmanas. A reconquista da Espanha também torna-se realidade quando toda a cristandade europeia se movimenta para ajudar seus irmãos da Península Ibérica. Grandes feitos de armas são realizados. Essa é a consequência de um povo guerreiro que não aceita ofensas contra o sagrado e que defende com unhas e dentes o que de direito é da cristandade. E nas universidades, também uma invenção católica, olha lá, nós vemos grandes discussões sobre as maiores questões da humanidade. É na Era da Cristandade que nós temos o surgimento de alguns dos maiores pensadores da história do mundo. Desde Santo Tomás de Aquino e sua prodigiosa Suma Teológica, até um São Boaventura e sua teologia mística, da genialidade de um Dante Alighieri até um Roger Bacon e suas grandes contribuições para a ciência. Sem falar de Duns Scoto, Pedro Abelardo, Santo Anselmo e tantos outros expoentes do pensamento que, apesar da limitação e alguns erros de pensamento, que é claro, às vezes é o próprio tempo que te trava, então não tem como ser perfeito mesmo, mas com estes gênios fica mais do que comprovado que a Idade Média, mas principalmente na Era de Ouro da Cristandade, longe de ser uma época onde a ignorância reinava, era na realidade uma época de muitos avanços do conhecimento. Conhecimento que, aliás, era incentivado pela Igreja, que por cerca de 6 séculos foi a instituição que mais apoiou e patrocinou a ciência no mundo. Nos primeiros 3 séculos do segundo milênio, enquanto o Oriente ia se afundando cada vez mais depois da cisânia ocorrida entre Oriente e Ocidente em 1054, que aliás, vale lembrar que eu fiz há pouco tempo um vídeo sobre o grande cisma de 1054, depois vai lá ver, tá? É aqui que nós vemos que, de fato, o Ocidente foi onde a cruz triunfou de maneira mais consistente e duradoura. O Oriente Bizantino, que há tempos pecava por seu césaropapismo, vivia agora sendo ameaçado por muçulmanos, e aos poucos era conquistado por turcos que habitavam os arredores do Império Bizantino. Já o Ocidente, que por muito tempo era taxado de bárbaro, conseguiu deter as invasões de tribos germânicas que atormentavam a Europa cristã dos séculos anteriores. E como isso aconteceu? Bom, a resposta é mais simples do que parece. Como a igreja introduziu esses povos no batismo e na comunidade cristã, automaticamente os bárbaros começam a aderir toda a concepção cristã de mundo, a moralidade, a filosofia, eles começam a praticar as leis cristãs e a justiça, e passam a fazer parte agora do time dos civilizados. Esse é o poder transformador da igreja sobre um povo. Além disso, com a contraposição da igreja quanto ao aborto, com o estímulo da igreja ao casamento e à formação de famílias, com a diminuição drástica das invasões e conflitos devido ao fortalecimento das relações entre nações europeias promovido pela igreja, e sem uma política de controle de natalidade, um bom crescimento populacional é verificado na Europa a partir de 1050. E mais gente, como se sabe, significa também necessidade por mais espaço, né? E muito motivado por isso, muitos países cristãos fornecem contingentes para a reconquista da Espanha e a conquista de Jerusalém. E claro que o impulso primordial é, acima de tudo, religioso, né? Mas dá pra dizer que a movimentação de massas que deu origem às cruzadas também tem relação com este novo vigor de uma juventude ávida por conquistas. E esse boom populacional também talvez ajude a explicar até mesmo a construção das catedrais. Aliás, cruzadas e catedrais são verdadeiras marcas de uma cristandade em pura euforia, como foi de 1050 a 1350. E mais gente significa também mais mão de obra. E como é necessário maiores espaços para abrigar tanta gente de fé que ia surgindo, a maravilha das catedrais não só demonstravam a soberania cultural cristã no mundo, como também era uma necessidade. Bom, a verdade é que a igreja formou em profusão homens de coragem e com afinco, que assumiram a linha de frente pelas causas da própria igreja.
Então é isso, vamos parar por aqui. Eu sei que ainda falta falar muita coisa sobre esse período. Esse foi só um panorama geral mesmo, sobre alguns aspectos da cristandade medieval. Vixe, ainda falta falar sobre a marcante decadência do feudalismo e a ascensão do poder real, sobre como se vivia na Idade Média, ou seja, qual era o contexto social da época, e por aí vai, mas eu pretendo fazer vídeos exclusivos sobre esses temas, porque aí dá pra gente entender tudo com uma maior riqueza de detalhes, né? E assunto é o que não falta, né, quando se fala da história da igreja. Felizmente ela tem uma história muito rica e muito bela a ser contada, mas infelizmente o que se vê por aí é a gente justamente ocultando toda a parte boa da história da igreja e superestimando algumas fases ruins onde membros da igreja erraram. Então veja, membros da igreja erraram, alguns cometeram muitos exageros, ninguém nega isso. Só que a igreja como instituição não erra, ela é infalível. E como qualquer pessoa deve saber, pelo menos as mais intelectualmente honestas, de forma alguma, ações erradas de alguns membros invalidam a crença do grupo. Isso é uma falácia terrível. No mais é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então comenta aí, deixa o like, eu não costumo muito pedir isso, mas se quiser pode dar um like aí, comentar, deixar um tema aí de vídeo para eu fazer. Eu gostaria de dizer também que você pode contribuir com a manutenção desse canal se tornando membro. É só clicar no botão de Seja Membro, que fica aí do lado do botão Inscreva-se. Aí é só você escolher a opção com tanto que você deseja e pode contribuir. E assim como estes que estão aparecendo aí na tela, você vai estar contribuindo não só com o canal, mas com a difusão de um conservadorismo consistente e verdadeiro. Pensa nisso. Eu vou ficando por aqui, então um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!